Olá, sejam bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. É aqui onde a realidade espiritual acontece. A história de perseguição da Igreja nos primeiros séculos da era cristã é bem conhecida. Satanás atacou vigorosamente a Igreja, correspondendo ao período de transição de Éfeso para Esmirna, no cristianismo, na história do cristianismo. Os cristãos eram dizimados por todo o Império Romano. Apesar de tudo isso, o cristianismo não parou de crescer. A Igreja prosperou sobre a perseguição. Tertuliano declarou triunfantemente: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais as forças do mal prevaleciam, mais a Igreja se fortalecia. Tal facto confirmava a promessa de Jesus acerca da Igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Esmirna foi palco de uma grande perseguição e de um certo número de martírios. O 12º desses martírios foi o do idoso Policarpo, que tinha sido ministro dessa Igreja durante 40 anos, assim como provavelmente Simão nos Irmãos de Jesus. Policarpo foi cercado pelas tropas imperiais numa casa de campo numa sexta-feira à noite. Curiosamente pediu à esposa do dono da casa que preparasse uma ceia para os soldados romanos que tinham vindo prendê-lo. Enquanto comiam, Policarpo permaneceu numa cabana ao lado da casa, orando por cada cristão do Império. No dia seguinte, no anfiteatro de Esmirna, o governador pediu-lhe que salvasse a sua vida negando a Cristo. A sua resposta foi impressionante. Ele disse: durante 86 anos servi-o e ele nunca me deixou ficar mal. Como poderia agora amaldiçoar o rei que me salvou? Policarpo foi então queimado vivo. Muitas histórias parecidas como esta aconteceram com milhares de cristãos nesta altura da história do Império Romano. Como justifica a carta de Plínio, governador do Ponto e da Bitínia, das regiões mencionadas em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, ao imperador Trajano? Ele pedia orientação sobre o que fazer com as pessoas que eram acusadas de serem cristãs. Para serem poupadas da prisão ou da execução, deveriam oferecer incenso perante a estátua do imperador ou dos outros deuses do panteão romano, amaldiçoando inclusive a Jesus. O culto imperial com medidas coercitivas chegou a ser uma prática no lado oriental do Império. Ser cristão naqueles dias era colocar a vida em jogo, e é neste ambiente tenso que Pedro procura apacentar as suas ovelhas. O apóstolo vai animar a Igreja dizendo: depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 de Pedro 5,10. Pedro procura ensinar que as provações podem ter um caráter pedagógico. Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Capítulo 1, versículo 6. A expressão "se necessário" indica que há ocasiões especiais em que Deus sabe que precisamos de passar por provações para a nossa própria disciplina. Salmos 119, 107. E até para o nosso próprio crescimento espiritual. 2 Coríntios 12, 9 ilustra este facto. Isto não significa que todas as provações tenham origem nele. Em segundo lugar, as provações são variadas. São várias as provações. A palavra grega poikilos, traduzida por várias, significa de diversas cores ou policromáticas. A mesma palavra é usada para descrever a graça de Deus. O autor Warren Wiersbe acertadamente diz que não importa a cor do nosso dia, seja ele cinzento ou negro, Deus tem graça suficiente para suprir as nossas necessidades. O comentador William Barclay, nessa mesma linha de pensamento, escreve: os nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa aquilo que esteja a passar connosco. Na graça de Deus, nós encontramos força para enfrentar a situação e vencê-la. Há uma graça para enfrentar cada prova, e não há prova que não tenha a sua graça. Em terceiro lugar, as provações são dolorosas. O texto até diz: sejais contristados. A ideia subjacente é de dor ou tristeza profunda. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsémani e a tristeza dos santos com a morte de um ente querido. Em quarto lugar, as provações são passageiras. Duram um breve tempo. Deus não permite que as provações durem para sempre. O mesmo autor, Warren Wiersbe, diz igualmente que quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Em quinto lugar, as provações podem ser proveitosas. Quer isto dizer que é dependente da atitude de cada crente. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 7. Pedro ilustra esta verdade referindo-se ao ourives. O ourives coloca o metal no cadinho, o tempo necessário para remover as impurezas sem valor. De seguida, derrama-o no molde e forma uma bela peça de valor. Para saber se o ouro é autêntico, o metal precisa de ser derretido no fogo. Este procedimento não afeta o ouro em nada, mas todas as impurezas são expulsas no processo. E aquilo que é autêntico, que realmente tem valor, destaca-se com a pureza. Alguém disse que no Oriente, o ourives deixava o metal derreter-se até ser capaz de ver o seu rosto refletido no mesmo. Da mesma forma, o Senhor mantém-nos na fornalha do sofrimento até refletirmos a glória e a beleza de Jesus Cristo. As provações enfrentadas hoje são um preparo para a glória futura. A glória da nossa salvação tornar-se-á plena na segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, a nossa fé é testada da mesma forma que o ouro é depurado, para que na manifestação gloriosa de Cristo na segunda vinda, isto redunde em louvor, em glória e honra ao nosso Deus. O ouro, embora valiosíssimo, é também perecível. A fé provada em comparação com o ouro é muito mais preciosa, porque depois de ambos passarem por este processo de purificação, a diferença de valor é enorme. O ouro, além de não durar eternamente, sempre pode ser roubado ou perdido. Mas a fé, por outro lado, garante o acesso a uma herança não sujeita à corrupção e à contingência do pecado. A perseguição pode sempre ser uma realidade presente em cada geração, até mesmo nos nossos dias. De acordo com o Apocalipse 12, uma grande perseguição como nunca houve é esperada e pode acontecer um pouquinho e vai acontecer antes do retorno de Jesus. A forma pode mudar, mas o espírito que a anima é o mesmo que ceifou a vida dos heróis da fé desde os dias de Abel. A eternidade mostrará que nenhum justo sofreu em vão. E este processo será expresso no juízo de Deus. O juízo de Deus começará primeiro dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro 4, 17 a 18. O projeto de Deus é que a Igreja aprenda a refletir de forma perfeita o caráter do seu Filho. E então Jesus finalmente virá reclamá-la como sua. A Igreja precisa de dar exemplo na forma de se arrepender. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se estivermos a viver em pecado. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estivermos a andar com Deus. Antes de Deus lidar com o mundo, primeiro irá peneirar e sacudir a sua Igreja. Por um lado, separando os hipócritas, por outro, vindicando e livrando os seus verdadeiros servos. O decreto que suprimirá a liberdade religiosa será o ponto alto da sacudidura que já vem decorrendo. Ellen White, comentando este momento profético no livro Grande Conflito, afirma: ao aproximar-se a tempestade, esta tempestade é o decreto dominical que suprimirá a liberdade religiosa. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Tendo em vista o julgamento de Deus sobre os justos e os injustos, Pedro faz aos seus leitores a seguinte pergunta: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso, é que ele recomenda que todos aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 de Pedro 4,19. A palavra grega paratitestai, encomendar, é um termo bancário que significa depositar em confiança ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Pedro exorta todos os cristãos que sofrem a entregarem a alma ou a vida, porque a alma não é um ser inteligente, que duplica, vive cá dentro do nosso ser e quando morremos sobe até Deus. Não, isso é uma visão platónica. A alma refere-se ao ser, somos nós, seres únicos e indivisíveis, e é a vida que nós devemos entregar aos cuidados de Deus. Ele criou-nos e está totalmente capacitado para cuidar de nós. E Pedro demonstra neste texto que Deus não é apenas fiel, mas também soberano, e por isso digno de toda a confiança. Confie em Deus no sofrimento. Alegre-se nele apesar das circunstâncias, como fizeram Jó e o profeta Abacuque. Devemos continuar a praticar o bem. Jó 4,19. O sofrimento não nos deve endurecer nem deixar-nos apáticos.
Ao contrário, a nossa entrega a Deus leva-nos à ação. Devemos semear ainda com lágrimas. Devemos amar ainda que rejeitados. Devemos abençoar ainda que amaldiçoados. Devemos orar ainda que perseguidos. O sofrimento pode ser uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé, o que não o faríamos, se calhar, em outras circunstâncias. Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima que através de um telescópio. A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Aqui, ou na eternidade, Deus transformará o nosso sofrimento em triunfo. O Calvário é a grande prova de que Deus transformou o sofrimento conduzindo à vitória. Por isso, lembre-se que quando passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar. É um pensamento sublime para concluir a recapitulação do nosso manual de estudo. Na próxima semana voltaremos para debater, refletir mais um tema. Obrigado pela sua presença e pela sua preferência. Que Deus o abençoe e até lá.